Vamos lá então, a Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu na manhã dessa terça-feira 2 suspeitos de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos no dia 14 de março do ano passado, portanto há praticamente um ano. Integrantes da Delegacia de Homicídios e do Ministério Público do Rio deflagraram a operação batizada de Lume para prender os 2 acusados de estarem no carro utilizado na noite do crime. Um deles é policial militar reformado e o outro é um ex-PM. Você vê a imagem dos 2 presos para quem nos acompanha em vídeo. Segundo o Ministério Público, um dos presos é o policial Rony Lessa, policial reformado, vale frisar. Ele seria um dos suspeitos de ter disparado a arma contra a vereadora. Já o policial expulso da PM, Elcio de Queiroz, também foi denunciado nessa terça-feira. Ele é suspeito de ser o motorista do carro que perseguiu o outro carro onde estava a vereadora, a assessora e o motorista, o Anderson. Vera, a gente vai falar por partes desse caso, temos muito a dizer, né? Um caso ruidoso e já se vai um ano. Pois é, Silvio, eu notei ali um esforço tanto da Polícia do Rio de Janeiro quanto do Ministério Público de mostrar ali um rigor científico na obtenção de evidências que levaram a esta conclusão de que os 2 eram os únicos no Cobalt, o carro que abarrou ali a Marielle, que desferiu os tiros contra ela, e o Anderson e a assessora, e explicar isso por meio ali de evidências técnicas, com base na quebra de sigilo telefônico, sigilo telemático, mas eu acho que ainda há muitas pontas soltas nesse crime, que completa um ano depois de amanhã, e para mim, diante de todas essas pontas soltas, que não são detalhes, são questões centrais no assassinato, isso me leva a crer que eles apressaram a apresentação da conclusão e a prisão preventiva dos suspeitos para que não chegasse o dia de um ano do crime sem que houvesse qualquer pessoa presa, sem que houvesse nenhuma satisfação prestada à população. Então, quando você vê as entrevistas, tanto do delegado quanto da equipe ali feminina do Ministério Público, você vê que eles se esforçam para dar muita importância para o caminho que eles percorreram para chegar a esses 2 nomes, enfatizam muito o perfil dos 2 acusados presos, tentam fazer uma conexão ali que eu acho que até existe. Eu não estou descartando essas evidências que eles apresentaram, dizendo que elas não são fortes, mas fica muito óbvio, ao fim e ao cabo, que falta o principal, falta o mandante e falta a motivação do crime. A motivação esboçada pelo delegado e pelas promotoras de que o Rony, principalmente, que era o atirador, guardava ali restrições de ordem ideológica ou qualquer política, ou o que quer que seja, com o trabalho que a Marielle Franco desenvolvia, isso não é suficiente. Ainda mais dado o perfil desse ex-policial, que é desse PM reformado, que é de alguém que hoje estaria trabalhando como matador de aluguel, por assim dizer, por empreitada. Não me convence que o sujeito engendraria um crime que levou 3 meses, segundo eles, para ser planejado, simplesmente porque não concordava com as ideias expressadas e defendidas pelo mandato da Marielle Franco. Então falta um elo óbvio e importante, que é o de mando, e eu não sei se essas evidências baseadas em a gente pegou todo o espectro de telefones que estava na região, quebrou o sigilo, aí foi reduzindo com base no caminho do carro, desde a Barra até o lugar onde a Marielle estava numa palestra. Aí chegamos numa conversa entre um celular bucha do Rony e o celular de uma pessoa da família, e quebramos o sigilo, chegamos na nuvem. Eu não sei se para um tribunal do júri esse tipo de prova é suficiente. Me parece que sem um testemunho e sem uma confissão, e sem imagens, sem impressões digitais, sem a arma do crime, sem evidências mais robustas ali, evidências materiais mais robustas, essas provas não são suficientes para um tribunal do júri. Não há, por enquanto, uma imagem dos 2 dentro do carro em que você identifique as 2 pessoas que foram presas preventivamente. Então, eu conversei com pessoas que atuaram na intervenção do Rio de Janeiro, acompanharam a origem dessa investigação e acompanharam até o fim do ano, e elas apontam esses buracos aí que eu acho que ainda tem muito trabalho. Não é só fase 2,
Não é como se a fase 1 tivesse concluída e tivesse só a fase 2 a ser feita, que seria a do mandante. A fase 1 ainda tem muita grama para ser ali mostrada, muita coisa para ser comprovada. Vamos lá, agora sim conosco o Carlos Andreasa. Eu queria registrar aqui que o autor desta extraordinária reportagem, a primeira reportagem sobre a prisão desses supostos criminosos, é o jornalista Chico Otávio, aquele atacado pelo presidente da República com base naquela interpretação não, naquele uso espúrio, naquela fraude que colocou palavras na boca da jornalista Constança Rezende a partir de áudios gravados dela. Essa grande matéria do grande investigativo esmiuça tudo que está aí e nos dá base, inclusive, para corroborar o que a Vera acabou de dizer. Os sujeitos, 2 supostos criminosos, assassinos, foram detidos sob algum grau de pobreza probatória. É pouco o que há para que eles possam vir a ser condenados. É importante ter clareza sobre isso, porque, para além do fato de que talvez tenham sido presos antecipando uma coleta mais robusta de material para fundamentar a prisão, em função da aproximação da data de 1 ano desde a morte da Marielle. Mas também, e isso é um vício, me parece ser um vício crescente judicial, no sistema judicial brasileiro, presos também para tentar forçar uma delação premiada da parte dos criminosos. O governador do Rio de Janeiro falou sobre isso hoje, inclusive associando isso à segunda etapa da investigação, que haveria uma delação premiada contra esses sujeitos, feita por esses sujeitos, de modo a esclarecer outros elementos. Dito tudo isso, o que é importante? Quem são os mandantes? Quem é o mandante deste crime? Vejam o perfil desses 2 presos hoje, supostos assassinos de Marielle Franco. Especificamente Rony Lessa, o atribuído autor dos disparos. É um mercenário, conhecido por ser mercenário. Típica atuação desdobrada de miliciano. O tal escritório do crime de que tenho tanto falado aqui. Sabe que este Rony Lessa, isso é fato, prestou serviços de segurança, policial militar, serviços de segurança para um importante bicheiro contraventor do Rio de Janeiro. Vamos lembrar do desfile da Mangueira, hein? Tecla em que bati muito. Então, um dos suspeitos, prática claramente miliciana, mercenário, acostumado a crimes de mando, escritório do crime tradicional, prestador de serviços para políticos, vagabundos, políticos corruptos, políticos que gostam de exterminar adversários e contraventores, jogo do bicho. Esse é o perfil. Esse é o tipo de perfil de criminoso que não mata sob ideologia. Ele poderia até desprezar tudo quanto Marielle Franco representa, mas esse é um matador profissional. Obedece ordens. É muito difícil, considerando esse contexto, a natureza desse profissional do crime, o seu histórico, que tenha cometido esse crime sem mandante. Muito bem, como o Andreasa disse agora há pouco, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou durante um pronunciamento, sugeriu que os 2 presos optassem por uma delação premiada. A gente tem um trecho do pronunciamento, produção? Porque esses que foram presos hoje certamente poderão pensar numa delação premiada. E isso faz parte da investigação. Foi um avanço surpreendente da Lava Jato, utilizando essas técnicas de investigação. Pois é, fazendo ali, portanto, um paralelo, inclusive, com a Operação Lava Jato. Joel Pinheiro, vamos lá, então, nessa primeira rodada, suas primeiras considerações. Pensando aí na delação premiada, tem que ver se conseguem garantir a segurança
desses 2 presos, desses 2 possíveis criminosos, assassinos aí da Marielle Franco, porque sem dúvida nenhuma a gente está vendo que, como se suspeitava antes, pode inclusive estar passando por dentro da polícia a ordem de tê-la matado. Então, enquanto a gente acompanha no noticiário o próprio governador Wilson Witzel, que chega com uma ideia de segurança pública, querendo dar mais autonomia para os policiais brincarem de sniper com pessoas nas comunidades, quando a gente discute leis que podem permitir que os policiais matem de forma mais impune, a gente vê o outro lado da moeda também, né? Os policiais matam, muitas vezes, também fora da lei. E como é que a gente coíbe isso? Como é que a gente combate isso? Felizmente, que boa notícia que prenderam aí os prováveis assassinos da Marielle Franco, os que apertaram o gatilho, né, e dirigiram o carro. Não tô falando do mandante, não tô falando de onde saiu, mas os que realmente fizeram o ato. Talvez tenham se apressado um pouco para não deixar o aniversário, o 1 ano da morte, passar sem que nenhum avanço tivesse sido levado ao público. Espero que isso não atrapalhe a investigação posterior. E, pelo que eu andei vendo aqui, a investigação tem sido conduzida assim, de uma forma muito, muito produtiva e muito científica, né? Inclusive, imagens do braço do assassino foram usadas para identificar o Rony Lessa ali, ou foi feito um estudo aí, imagino que não tão preciso quanto as impressões digitais, mas mesmo assim serviu aí, pelo menos é o que a promotora fala, serviu para chancelar, para verificar, para comprovar a identificação do Rony Lessa como o assassino. Agora, acreditar que um homem assim, um homem que serve quase que publicamente como assassino de aluguel, vai matar alguém por ideologia? Quem mata por ideologia são malucos, fanáticos, totalmente perdidos nos seus devaneios ideológicos, né? Como, por exemplo, tentou fazer Adélio Bispo. Esse é crível que mate por ideologia. Alguém que já está perdendo contato com a realidade. Alguém cujo fanatismo, cuja confusão mental leva para esse ato último e trágico de violência. Um PM reformado, outro PM aposentado, pessoa que trabalha como assassino de aluguel, pessoa que tem recursos, dificilmente vai cometer um assassinato, ainda mais por conta própria, apenas por discordância ideológica. Sendo que o assassinato ideológico, ele tem a característica de enfraquecer politicamente o lado que o comete, porque o deixa mais visado aí pela investigação e pela opinião pública. É muito difícil acreditar que tenha sido um assassinato ideológico e, portanto, mantemos a pergunta que vem sendo feita há 1 ano insistentemente, que precisa ser respondida, né? Quem mandou matar Marielle Franco? E até onde podem chegar essas relações, tanto na polícia quanto na política nacional? E importante ali a entrevista do governador Wilson Witzel, porque ele tem uma chance de, uma vez empossado, né, uma vez no cargo, recompor a sua imagem nesse caso, recompor a sua atuação nesse caso, porque ele estava presente naquele episódio tosco e bárbaro em que 2 bombadões lá, candidatos a deputado pelo PSL, pelo PSC, rasgaram uma placa com o nome de Marielle Franco. Ele estava lá discursando, nunca fez nenhuma restrição pública àquele absurdo, e agora pelo menos deu uma entrevista ali louvando o trabalho da polícia, louvando o fato de terem sido presos e até falando em delação premiada, algo que eu acho que ainda é um pouco prematuro, né? A gente nem sabe se as pessoas vão confessar o crime, quanto mais se vão fazer uma delação premiada. Esse tipo de gente geralmente tem conexões muito, muito complicadas e a família está solta, está sob ameaça. Eu tenho um pouco de dúvidas se é possível pensar numa delação premiada num ambiente de milícia. Não é tão simples quanto fazer uma delação premiada de corruptos, de cargos aí, de casos aí de crimes de colarinho branco. Tem outras coisas envolvidas. Essa reportagem do Chico Otávio, que o Andreasa fez uma referência, ela é muito didática, ela é muito visual do atual sistema muito deteriorado em que se encontra a polícia do Rio de Janeiro. Esse Rony é, na origem, um policial militar que depois é transferido para a Polícia Civil pela sua habilidade como atirador, sua habilidade em campo, e aí começa a se imiscuir com bandidos. Ele continua como informante da Polícia Civil, mesmo depois de afastado. Só quando em 2011, muitos anos depois, começa a ser investigada a participação de milícias na polícia, ele é afastado de vez. Ainda assim é reformado, mora num condomínio da Barra da Tijuca
de altíssimo nível, que vem a ser o mesmo em que mora a família do presidente da República, embora isso não tenha nenhuma relação com o caso, mas mostra aí o poderio econômico desta pessoa. Então, por tudo isso, é muito difícil pensar que a motivação para o crime seja repulsa. Foi essa palavra usada pelo delegado. Repulsa a uma atuação política da Marielle Franco. Me parece ser algo bem diferente disso. E a chave parece estar no depoimento do Curicica, é isso? O outro miliciano preso, Orlando Curicica, que disse que havia uma cooperativa de matadores de aluguel, que não sei se é parte do escritório do crime ou correlata ao escritório do crime, e que seria essa a origem do mando para se matar a Marielle Franco. Então, as promotoras e o delegado não foram muito por essa linha, porque dizem que é avançar na tal fase 2. Mas parece caminhar para isso. Eles mesmos fazem relações entre esta operação de hoje e a Operação Os Intocáveis, que prendeu outros milicianos. Muito bem. Você quer complementar, Andreasa? Diga lá. Eu quero falar 2 palavras sobre o governador Wilson Witzel. Porque ele não tinha nada de estar lá. É importante chamar atenção para isso. Transformou a entrevista, as explicações das autoridades envolvidas diretamente na investigação em palanque para si. Papagaio de pirata, surfando uma onda que não é dele, nem poderia ser, ainda que ele, governador do estado, estivesse no cargo há muito tempo e sob seu governo tivesse ocorrido a investigação, o que não é verdade. Wilson Witzel, historicamente hostil a esta causa, ou tratando a causa com desdém. Então, quando a coisa avança, ainda que com pobreza probatória, aparece no palácio para surfar essa onda. Veja que ele chamou o Ministério Público para participar da entrevista e o Ministério Público não foi, fez seu evento no sentido de encontro, entrevista à parte, porque não quis integrar esse palanque óbvio, armado, ridículo pelo governador do estado, que, insisto, tem absolutamente nada a ver com essa investigação. Acabou de assumir. Essa investigação foi conduzida em seu maior corpo durante o período de intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ali, com muitos problemas, com muitas dificuldades, como evidenciado pela fala do delegado responsável, pobreza de elementos, como eu disse, a responsabilidade para que cheguemos até aqui, ainda que de maneira limitada, não é do senhor Wilson Witzel. Ele transformou este evento num palanque ridículo. Eu não me lembro, e olha que o Rio de Janeiro tem um histórico de governadores patético, os piores possíveis, mas eu não me lembro de um governador participar de um evento como esse, abrindo o evento, matando no peito como se ele fosse o responsável pelo troço. Duro de digerir essa gororoba. Ainda sobre o caso e sobre na esfera política, o presidente Jair Bolsonaro disse esperar que as investigações do assassinato de Marielle cheguem aos mandantes do crime. Ao ser indagado sobre fotos em que aparece ao lado de um dos presos, o ex-policial militar Elcio de Queiroz, ele disse ter fotos com milhares de policiais do Brasil. O presidente afirmou ser possível que haja um mandante dos assassinatos de Marielle e seu motorista e que também está interessado em saber quem mandou matá-lo. Aí, no caso, fala sobre o caso do Adélio Bispo, evidentemente. Temos também o ministro Sérgio Moro. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que a Polícia Federal continuará contribuindo com todos os meios necessários contra as tentativas de obstrução às investigações relacionadas ao assassinato. O ex-juiz da Lava Jato afirmou esperar que a prisão dos 2 suspeitos acusados do crime represente, abre aspas, mais um passo para a elucidação completa do caso. Quem nos acompanha em imagem tem aí o tweet do ministro Sérgio Moro. Joel, sigo com você. Pois é, quanto mais se investiga o caso Adélio Bispo, fizeram um laudo psicológico dele, constataram que ele não está nem apto, ele não é nem imputável criminalmente, porque ele está realmente num estado aí de loucura. Não encontraram nenhuma ligação com ele, com nenhum mandante, inclusive já pegaram celulares dos advogados que se ofereceram para defendê-lo ali, um caso de notoriedade, claro, muitos escritórios se interessaram. Chegaram até a pegar celular de advogado para ver se descobriram alguma coisa, violando ali, não descobriram nada. Quanto mais se investiga o caso do Adélio Bispo, até agora não está chegando em nenhuma evidência que contraria a tese que parece ser a mais provável. Era assim, um maluco, como de fato é, bastava ler os textos dele em rede social
muito anteriores, inclusive, ao atentado, para concluir que era maluco, que agiu sozinho, como malucos muitas vezes agem. Então, este caso aí, por mais que o presidente Jair Bolsonaro tente criar um paralelo, parecem ser muito diferentes. O caso Marielle Franco, não. A gente não tem um maluco que acredita em ideologias radicais, que misturam esquerda e religião numa gororoba só. A gente tem um assassino profissional, agindo com pelo menos uma outra pessoa, um motorista. Ambos vindos da polícia. Trata-se de um caso muito diferente. Difícil acreditar que agiu sozinho. Agora, eu tô vendo muitas informações começam a ser descobertas aí, né? É muito fácil as pessoas quererem já estabelecer pontes que não estão provadas. Tem muita gente querendo falar de relação do presidente ou do filho do presidente ou quem quer que seja com este assassinato especificamente. Não tem relação direta, concreta, objetiva ainda nenhuma. Tem meramente, é vizinho do cara que matou, mas até aí eu posso ter vizinhos assassinos também, não tô sabendo, e isso não quer dizer que eu tenha nenhuma ligação com nenhum crime aí. É preciso ter calma também agora para não se deixar levar por um afã acusatório aí e começar a dizer coisas de maneira irresponsável. Agora, uma coisa é fato. No mínimo, um caso como esses deve estar levando a família Bolsonaro e outros que politicamente sempre se posicionaram como eles, no sentido de, inclusive, defender a atividade de milicianos, a atividade de pessoas que tentam impor a violência, que tiram o monopólio da violência do Estado para supostamente impor a lei, pegar criminosos, estão revendo isso. Porque o que isso cria são entidades criminosas tão ruins, tão malignas quanto qualquer outra gangue de criminosos. Isso é inaceitável no Brasil e tenho certeza que quanto mais informações dessas aparecerem, mais arrependidos os bolsonaros estarão de, no passado, terem defendido este tipo de pessoa, condecorado este tipo de pessoa, ao mesmo tempo em que Flávio Bolsonaro, lembremos, condecorou policiais milicianos e negou, foi contra condecorar Marielle Franco. No mínimo, deveriam botar a mão na consciência agora. Diga, Vera, vai lá. Tem uma reportagem muito elucidativa na revista Piauí desse mês a respeito do funcionamento das milícias. É uma reportagem longa, vasta, que mostra historicamente o surgimento desse fenômeno no Rio de Janeiro, ali pelos anos 2000, e como ele teve, sim, a complacência, o beneplácito e às vezes até o incentivo das autoridades. Tem lá o César Maia, nos idos de 2006 e 2007, dizendo que não via problema numa polícia paralela que ajudasse os cidadãos ali a se contraporem ao crime organizado. Então isso cresceu e se tornou um empreendimento com o beneplácito de políticos de vários partidos, com essas condecorações a que o Joel se referiu, com passada de mão na cabeça de que aquilo não seria crime, etc, etc, até muitíssimo pouco tempo atrás, tá? Passou pelas UPPs, passou pelo Beltrame, passou pelo Sérgio Cabral, como milícia sendo algo que todo mundo sabia que existia e, de certa forma, agradecia a existência porque estava ajudando a manter o crime organizado tradicional mais ou menos controlado, mas deu-se o óbvio. Crime organizado se transformou. A milícia virou crime organizado. Não tem diferença nenhuma entre PCC, Comando Vermelho e Escritório do Crime. A diferença talvez seja que essas pessoas muitas vezes atuaram como agentes duplos de milícia e do Estado, o que é mais grave, o que agrava em relação ao resto do crime organizado. Eu queria fazer só mais uma fala sobre essas manifestações que a gente viu. A do ministro Sérgio Moro é impecável. O que se espera de um ministro da Justiça, que se vá a fundo nas investigações, sem mas, sem porém, sem contudo. O presidente não precisava fazer esse mas, né? Ele não precisava fazer esse adendo a falar da sua própria, do seu próprio atentado neste dia, neste caso. Ele deveria só louvar que foi cumprida uma etapa, que foram presos os acusados, que se prove que são eles os culpados, que se encontre o mandante e por aí já estaria o suficiente. Não é necessário fazer esse link todas as vezes, mesmo porque o Adélio Bispo está preso desde o dia 1 e todas as investigações estão sendo feitas. O que houve hoje foi a prisão de um crime que é um crime contra o Estado Democrático de Direito, assim como foi a facada contra o presidente, e estava sem solução há quase um ano. Portanto, hoje era um dia em que deveria, olha, é importante o que aconteceu, vamos esperar o próximo passo. O filho dele, Carlos, agora acaba de retuitar uma conta fake que usa a imagem do próprio Bolsonaro e que diz o seguinte: Bolsonaro não sabia quem era Marielle, assim como 100% dos brasileiros.
Precisa isso? Para que isso? O que isso acrescenta? O que isso quer dizer? O que isso traz para o debate público? Além de vendetta, além de ironia, num caso que não contempla e não admite nenhuma ironia. Então, esse tipo de... Enfim, essa conduta que é reiterada e que é todo dia e que é em todos os casos, acaba sempre afastando o presidente e os seus filhos daquilo que se espera de homens públicos, né? Incrível o tamanho do ódio que certa extrema-direita brasileira tem até hoje pela Marielle Franco, né? Eu entendo até que alguém discorde de políticas que ela defendia, agora era alguém que lutava por direitos aí de pessoas muito vulneráveis, lutava contra as milícias. Como é que esta pessoa gera ódio? Tamanho, até que com uma morte trágica dessas, criminosa dessas, continue a ser tripudiada por pessoas aí, agindo de forma francamente desumana, né? Muito triste. Diga, Andreasa, vamos lá, vamos voltar pro Rio. Queria falar um pouco sobre milícias. A Vera fez referência a essa reportagem publicada pela Piauí, obra de outro grande repórter, Alain de Abreu, autor de alguns livros, entre os quais Cocaína, que é a história do tráfico de drogas no Brasil, sobretudo da constituição do PCC e do trânsito de drogas e armas nas nossas fronteiras. O Alain de Abreu é um daqueles repórteres normais que é só repórter, só jornalista, não trabalha em gabinete de político, como se tenta normalizar agora. As milícias têm constituição tipicamente fluminense, típica do estado do Rio de Janeiro. São muito mais perigosas do que o tráfico de drogas. O Rio de Janeiro hoje é refém, sobretudo, das milícias, inclusive porque há áreas de contato, inclusive sociedade entre milícias, política de boa convivência entre as milícias e o jogo do bicho. Só que a milícia está dentro do Estado. A milícia é o Estado também, está provado isso. São agentes duplos, fazem segurança, prestam serviço como mercenário para o escritório do crime e foram compreendidas durante muito tempo e, para muito além do Jair Bolsonaro, quase todos os políticos do Rio foram engolfados por essa compreensão como segurança comunitária, segurança regional, alguém que garantia olha que loucura, onde a polícia não alcançava, nas áreas de tráfico de drogas, garantia segurança, combate ao tráfico de drogas. Isso prosperou durante muito tempo e fez com que as milícias se constituíssem, inclusive elegendo representantes para as nossas câmaras, para a Câmara Municipal e para a Assembleia Estadual. É uma praga profundamente enraizada no Rio de Janeiro, com acesso ao poder, dinheiro, armamento pesado e longe, mas muito longe de poder ser minimamente desbaratado.